Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, antes de mais nada, já quero pedir a vocês que peguem aqui as Bíblias, que a gente vai usar bastante hoje. Amém. Várias passagens, e hoje eu não quero deixar de ler essas passagens, porque o título da mensagem dessa noite, Jesus Cristo no Apocalipse. Se no primeiro dia o nosso ancião falou sobre o livro do Apocalipse, né? E ali nós vimos que no Apocalipse água não é água, terra não é terra, chifre não é chifre, né? A gente entende que o Apocalipse são cheios de símbolos. Agora, quem decifra vai aprender e vai conhecer. Amém. Vamos orar para que nós possamos abrir a palavra de Deus. Querido Deus, mais uma vez, pelo teu poder, nós nos encontramos aqui. Obrigado. Como disse a tua serva na oração, queremos ratificar a alegria que temos por estar na tua santa casa de oração para honrar o teu santo e poderoso nome. Amém. Por isso, Deus querido, ao abrir a tua palavra, que nós recebamos bênçãos sem medidas em nossas vidas. Assim seja. Que cresçamos espiritualmente, em conhecimento também, em sabedoria, para que possamos ser um conduto pelo qual a tua mensagem chegue a muitas almas que ainda não sabem da verdade presente e daquilo que vai acontecer no futuro. Por Jesus nós te pedimos amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Apocalipse 1, verso 1. Posso ler? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Vocês contaram quantas etapas levou para que o livro do Apocalipse, as Escrituras, chegasse até nós? Sim. 5. Isso aí. E começou com quem, irmã? Oi? Isso. E depois foi para quem? Jesus. E depois de Jesus. E o anjo? E João? Até chegar com o irmão. Amém. Muito bem. Então é muito importante esse livro. Pena que poucos estudam, né? Poucos sabem, poucos buscam saber. E ficando sem saber, não sabem o que vai acontecer pela frente. E nós vemos claramente essa luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e algumas pessoas ficam apreensivas, né, e assustadas quando leem o livro do Apocalipse. Se você não tiver a ajuda de alguém que já tem conhecimento, você realmente vai ficar assustado, né? Porque um dragão com 7 cabeças, besta que sobe do mar, besta que emerge da terra, besta que sobe do mar, besta que emerge da terra. E são símbolos mesmo, porque urso, tigre, a gente até conhece. Agora, dragão com 7 cabeças, nunca vi. Verdade. E besta, o que seria besta? Então é muito importante que nós aprendamos. Eu já deixo aqui, eu sei que vocês estão estudando Apocalipse, mas é muito importante estudar Daniel junto com Apocalipse, porque um completa o outro. Verdade. Então Daniel foi o profeta dos últimos tempos do passado, e João o profeta dos últimos tempos do presente. Amém. Do Novo Testamento, vamos dizer assim. Jesus Cristo, irmãos, é o que aparece como sendo o representante do bem. Ele é identificado com 38 nomes e títulos diferentes no decorrer do livro do Apocalipse. Ele é o Alfa, é o Ômega, é o Cordeiro, é o Noivo. E nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse é mencionado 137 vezes. Só nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse Jesus é mencionado 137 vezes. E no livro inteiro são 250 referências falando sobre Jesus, né? Poderoso. Bem, como já foi dito anteriormente, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. E o que o livro do Apocalipse faz? Ele revela Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus Cristo mensagens para trazer a todos nós no presente. Se Jesus Cristo recebeu da mão de Deus
e está registrado no livro do Apocalipse, nós precisamos efetivamente estudá-lo incessantemente, porque o Apocalipse se renova a cada dia e a cada acontecimento. Teve muita gente que, por exemplo, achou que a Covid seria o fim de tudo. E eu não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas se suicidaram nesse período. O nível de suicídio aumentou e até de separações também, né? Divórcios também aumentou avassaladoramente. No começo do livro do Apocalipse, Jesus aparece entre 7 candeeiros. Vocês imaginam o que seriam esses 7 candeeiros? O candeeiro são aquelas 7 velas. O que representa aí Jesus entre os 7 candeeiros? As igrejas, já 7 igrejas do Apocalipse. Entre as igrejas. E o que seriam essas 7 igrejas? Nós vamos estudar mais para frente, mas seria o quê? Os 7 períodos, né? 7 períodos de quê? Do povo de Deus, né? Ao longo da história, né? Os 7 períodos que o povo de Deus teria ao longo de toda a história. Muito bem, Marcelo, parabéns. Nos próximos estudos, nós vamos entender sobre o que são essas 7 igrejas, 7 períodos e efetivamente o que aconteceu. O livro do Apocalipse, ele descreve a grandiosidade de Jesus Cristo, demonstrando que nenhum dos problemas que nós temos, para ele é impossível de resolver. Amém. Amém? Não tem problema na nossa vida que Jesus não possa resolver. Vamos acompanhar essa descrição lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 12 a 16. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. Amém. Apocalipse 1, de 12 a 16. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como a chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, no Apocalipse, Cristo não aparece como indefeso e fraco, como ele veio da primeira vez. Não é isso? Verdade. Jesus, quando veio da primeira vez, ele veio como uma criança, e já desde pequeno passando por dificuldades. Eu não sei se vocês sabem, mas os 33 anos de vida que o nosso Senhor passou aqui na terra foram os 33 anos de mais paz que o mundo teve. Vocês sabiam disso? Amém. Porque a maior parte da hoste do mal foi designada para ir lá para Jerusalém, para tentar o nosso Senhor e Salvador aquedar, e assim, o plano da salvação ir por água abaixo. Então foram os 33 anos de mais paz que houve no entorno do mundo, porque os capetas, os demônios, eles foram lá para Jerusalém para tentar derrubar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, analisemos todos nós juntos. Amém. A gente fica pensando assim: poxa, mas o nosso Senhor Jesus morreu e ficou 3 dias morto, não foi? A gente sabe que a parte divina, ela não morre. Ele é Deus, não pode morrer. Mas o que Filipenses diz? Que ele se esvaziou o quê? Da sua divindade. Da sua divindade. Agora não me perguntem como ele fez isso, porque isso é um mistério e ninguém no mundo consegue explicar. Ele simplesmente ele deixou a sua divindade, e quando ele veio como criança, ele vivia sob os cuidados de Deus, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Todos os milagres que Jesus Cristo fez foram o Espírito Santo que fez através dele. Ok? Amém. Agora, vocês já pararam para pensar que o céu ficou sem Jesus durante 9 meses? Já pararam para pensar nisso? Onde que ele estava nesses 12 meses? 9 meses? No ventre de Maria. No ventre de Maria. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha a que ponto um Deus
chega para vir nos salvar. 9 meses. E depois que nasceu, ele cresceu e aprendeu um ofício. Qual é o ofício do nosso Salvador? Carpinteiro. Ele tem profissão, não é isso? Então, ele sabe tudo, mexer com madeira com ele mesmo. Que coisa maravilhosa, né? Enquanto muitos dos seus filhos nem trabalhar gostam, né? Tem isso, né? E quando o José morreu, quem tomava conta da marcenaria era ele. Sabia disso? Enfim, então nós temos um Deus que realmente está relacionado diretamente com a raça humana. Amém. Deus conosco. Justamente, Ele é Deus conosco. Muito bem colocado pelo nosso irmão Marcelo. Então, nos 3 primeiros livros do Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, há 25 menções de que Jesus falava com autoridade e poder. Porque quando João, na ilha de Patmos, teve a visão de Cristo, ele relatou aqui com a linguagem dele. Os pés eram polidos como bronze, os seus cabelos brancos, os seus olhos como olho de quê? De fogo. Ele teve essa visão, por quê? Porque ele, Cristo, já estava com o seu corpo glorificado. Ali ele já estava na sua condição de quê? De Deus. De Deus. E eu acredito que João conheceu Jesus pelas suas feições, né? Mas o seu corpo, a sua glória, a sua majestade era outra. Ali era efetivamente o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele teve essa visão. Então, já em Apocalipse, ele já fala com poder. João escreve e leva para as 7 igrejas. E como vocês sabem, João foi o último discípulo a morrer. Foi João que tomou conta de quem? Da Maria, não é isso? 25 menções, só nos 3 primeiros evangelhos fala sobre a autoridade e o poder de Deus. Os 3 últimos versos do Evangelho de Mateus dizem que Jesus, ressuscitado, apresenta-se como tendo todo o poder no céu e na terra. E essa mesma realidade é apresentada no Apocalipse. Ele é o centro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que venceu Satanás do céu e venceu ele na cruz e destruirá no grande conflito final. E aqui eu quero, como é que eu posso dizer? Ontem eu disse que pela 4ª vez Jesus viria e destruiria Satanás, mas eu errei na conta. É pela 3ª vez, não é isso? Então eu estou acertando aqui o equívoco que eu tive ontem para isso, meu irmão, que até ficou em dúvida também. Ele venceu no deserto também. Mas aí contando realmente na vinda são 3, na 3ª vez. O livro do Apocalipse fala de alguns livros, e aí é muito importante nós analisarmos. O livro do Apocalipse, ele fala de alguns livros especiais que existem no céu e que vão afetar diretamente o nosso futuro. Apocalipse 3:5, abram suas Bíblias. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de quem? Dos santos anjos. O livro da vida, irmãos, contém o nome daqueles que serão salvos. Amém. Ok? Então é um privilégio nós termos esse nome nesse livro. E o mais interessante é que não é Deus quem escolhe os nomes para serem colocados nesse livro. Ele chamou cada ser humano para ser salvo. Agora depende de nós estar com esse nome escrito no livro da vida. E olha, eu falei aqui ontem que ligado na terra, ligado no céu. A partir do momento que o seu nome entra no livro da igreja, através do batismo, o seu nome é colocado também no livro da vida no céu. Amém? O mesmo livro aparece também lá em Apocalipse 21, verso 27, 27.
Olha como é falado esse livro no Apocalipse. Apocalipse 21, 27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, Amém. nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lá em Apocalipse 20, verso 12, aparece o termo livros. Vamos acompanhar a leitura? Apocalipse 20, verso 12. 20, verso 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora atente para uma coisa, irmãos: a existência desses livros não significa que Deus não vai condenar ninguém. Há pessoas que dizem assim: ah, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, por isso Ele não vai condenar ninguém, todos seremos salvos. Portanto, faça o que você quiser, viva do jeito que você quiser, da forma como você achar que deve viver, e tudo vai dar certo no final. É um tremendo engano isso, e é o que muitas pessoas lá fora pensam, sabia? Muitos acham: não, Deus é um Deus de amor, não, a gente pode continuar vivendo a nossa vida, o que a gente não pode fazer é mal a ninguém. É assim que pensa, né? A gente não fazendo mal a ninguém, vivendo certinho, está tudo certo. Ei, Ney, posso te fazer uma pergunta? Não? Aqui diz, né, o que você leu em 20:12: vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então foram abertos os livros, né? Aqui está dizendo que eles estavam ali diante do trono, mas hoje Jesus Cristo não está julgando no céu? Sim, agora, isso aqui é uma expressão de linguagem, né? Quando Jesus voltar, todo o caso já vai estar resolvido. E é o que a gente precisa, muito bem colocado pelo Marcelo, essa pergunta, Marcelo, é interessante nós comentarmos, que eu não sei se vocês sabem, Deus é atemporal. Ele não é medido pelo tempo. Passado, presente e futuro para Ele é a mesma coisa. De repente, o que está acontecendo para a gente agora já está muito lá para trás, entendeu? Mas nós somos medidos pelo tempo. Isso? Então, tem dia e hora para Jesus voltar. Dia e hora para Jesus voltar. Ok? Assim como também o tempo do fim já está em curso. Eu não sei se vocês sabem, mas o tempo do fim terminou quando terminou as 2.300 da manhã, que eu falo para vocês que a gente tem que estudar, que está lá em Daniel. As 2.300 da manhã, ela termina exatamente no ano de 22 de outubro de 1844. Entretanto, o tempo do fim, ele efetivamente começa quando a primeira besta do Apocalipse recebe uma ferida de morte, mas não morre. E isso aconteceu exatamente em fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Papa Pio VI é preso, levaram para as masmorras e um ano depois ele morre. A igreja, então, romana, ela perde o seu poder de Estado, porque antigamente o Estado era unido à igreja. E aí os papas da época mandavam prender, mandavam soltar por ordem dos reis. Mas Napoleão Bonaparte acaba com isso. Inclusive é interessante que o capítulo 11, eu não sei se vocês sabem disso, mas o capítulo 11 de Apocalipse narra a Revolução Francesa. Ali narra a Revolução Francesa. Extremamente interessante. As duas testemunhas, né? Justamente. E Deus já vinha falando isso há muito tempo. Então, em tudo está nos anais da história. Então, quando começa o tempo do fim? Começou em 1798. E quando começou o julgamento do planeta Terra? Não fala. Quando começou? Eu acabei de dar um spoiler aqui agora. Oi? Isso aí, 22 de outubro de 1844. O que acontece em 22 de outubro de 1844? Irmãos, não fala, Marcelo. Isso, o que ele fazia no lugar santo? E no lugar santíssimo?
Ele deixa de interceder no lugar santíssimo? Ele passa a fazer? Então, irmãos, olha como é séria a coisa. Nesse momento, nesse exato momento, o meu nome, o seu nome, pode estar sendo passado em quê? Revista. Em revista. Deus, Jesus sabe quem vai se salvar e sabe quem vai se perder, mas os anjos não sabem. Os 24 anciãos que cremos são homens, tanto é que o nome diz anciãos. Sim. Quando termina anciãos, são homens. Quando são anciãs, são mulheres. E quando são anciões, homens e mulheres. Então, 24 anciãos estão lá. 24 representantes dos seres humanos estão vendo o julgamento de Deus. Olha como o nosso Deus é justo. Ele está mostrando para seres humanos o que cada um de nós está fazendo no planeta Terra. E para eles lá o tempo não passa. Ney, ao meditar sobre esse assunto, você me permite fazer um comentário? Não. No diz que as coisas que aconteciam aqui era a sombra das coisas futuras, e antes do Yom Kippur não tinha um preparo do povo de Israel. Para mim, o que aconteceu com Guilherme Miller foi esse preparo. Justamente. Porque todo mundo ali o povo de Deus se preparou para a volta de Jesus. Sim. Era o que acontecia no antigo Israel no dia do Yom Kippur. Justamente. Não é? Deus, ele é perfeito. Perfeito. E já deixou tudo muito claro para todos nós. Sim. Amém? Amém. O livro do Apocalipse fala desses livros e também já lemos aqui Apocalipse 5, 6 a 9? Não. Vamos abrir as nossas Bíblias. Justamente isso que eu queria falar. Eu peguei o fio da meada agora. Todos esses livros, eles estão em conexão com o juízo de Deus. Esses livros que eu falei agora, os livros, o livro da vida, o livro da vida do Cordeiro, e também tem o livro daqueles que vão se perder. Por isso que eles passam para aquele livro. Então, todos esses livros estão em conexão com o juízo de Deus para os seres humanos. Os que serão salvos têm os seus nomes escritos no livro da vida, e por outro lado, os que rejeitarem a Jesus terão os seus nomes apagados desse livro. Vamos ver se a Bíblia, lá em Apocalipse 5, 6 a 9, e aí eu leio para vocês aqui, Apocalipse 5, de 6 a 9. Amém? Amém. E diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, com isso nós podemos afirmar que somente Jesus sabe quem será salvo e quem se perderá. Amém. Ele, e somente Ele, pode ler os corações e compreender de verdade quem é dele. A gente não precisa lutar sozinho contra nós mesmos. Eu falei aqui ontem que a partir do momento que a gente aceita Jesus, uma nova natureza é implantada na nossa vida. Porque quando a gente não conhece Jesus, a gente só tem uma natureza, concorda? E essa natureza, sem Jesus, não tem limites, faz o que quer. Não tem nada que pare essa pessoa. Quero beber, quero matar, quero mentir, quero roubar, quero adulterar, quero fazer tudo o que eu quero fazer, eu não posso fazer. Mas a partir do momento em que você aceita Cristo como teu Salvador, Deus implanta o Espírito de Cristo na nossa vida. E aí o que acontece? Começa o quê? Uma guerra. Uma guerra.
uma guerra. Teve um homem no passado, eu vou me estender um pouco mais, até porque ninguém está com pressa de ir embora para casa agora. Verdade. Teve um homem no passado que ele, num dado momento da sua vida, ele achou que ele não estava convertido. Ele se desesperou. Por quê? Porque o que ele queria fazer de certo, ele não conseguia. E ele fazia aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele não queria fazer de errado, isso ele fazia. E ele chegou, irmãos, à raia do desespero. Ele não conseguia entender o que era aquilo que estava acontecendo com ele. Mas estudando, e ele ainda disse assim: olha, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E isso tem um significado, eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, um dos castigos de Roma para aqueles que assassinavam era atar no corpo do assassino a pessoa que morreu. Sabiam disso? Atava a pessoa, amarrava, e essa pessoa que matou a outra tinha que carregar o corpo dela, de repente fora da cidade, ele ia ficar ali, a prisão já começava ali. E acontece que aquele corpo entrava em estado de putrefação, passando toda a podridão do corpo para o assassino, que também vinha a morrer. Olha. Que morte! Por isso que Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem vai me livrar de mim mesmo? E ele se desesperou por isso. Mas depois ele entendeu. Sabe o que ele entendeu? Agora eu entendi. Eu tenho duas naturezas dentro de mim. A antiga, que eu pensei que estava morta, mas ela está viva, ela só teve uma ferida de morte. E a natureza nova, a natureza de Cristo. E vai depender de mim mesmo qual delas vai sobreviver. Entenderam? Qual das duas vai sobreviver? E a que eu alimentar mais, a natureza que eu alimentar mais, ela vai ser a sobrevivente, e a outra vai morrer de inanição. Aí ele começou a entender que esse alimento para essas duas naturezas, ela só vem através daquilo que eu falei para vocês ontem, dos nossos 5 sentidos. Ele começou a entender que principalmente o que ele via e o que ele ouvia alimentava uma natureza ou outra. Então, aquela pessoa que entra na igreja, aceita Jesus, se ela continuar alimentando a sua vida com aquilo que ela tinha, que ela fazia antes, automaticamente a natureza velha e má, ela vai tomar força novamente e vai dominar a situação e a sua vida. E isso vai acontecer na igreja. Eu estou dizendo que vai acontecer. Aí você pode me dizer: como você pode dizer que vai acontecer na igreja? Você é profeta? Não. Basta você ver na Bíblia que quando Jesus vier, ele vai encontrar só trigo na igreja? Vai encontrar o quê? Os dois. O joio vai achar que é trigo, mas é joio. Por quê? Porque sempre esteve na igreja, mas alimentou a sua natureza o quê? Pecaminosa. Carnal. Então, se a pessoa entra na igreja e ao invés de ouvir hinos que enaltecem o nome do Senhor, músicas sacras que elevam o teu pensamento a Deus, músicas que mexem com o teu interior, e a música é tão poderosa, mas tão poderosa, que Saul, quando estava lá irritado, o que ele fazia? Pedia para quem vir tocar para ele lá? Davi cantar. Oi? Isso aí. A música, ela tem um poder tremendo. Satanás era líder, ele compunha música e letra para a adoração a Deus, então ele conhece, ele sabe o poder que a música tem. Então, se essa pessoa vem para a igreja, mas ao invés de ouvir hinos, continua ouvindo os seus pagodes da vida, as músicas, às vezes, aquelas músicas da minha época, eu sou de 64, e imperava muito na minha época de 64 a música americana, a música inglesa, né? A música popular brasileira ficou um pouco mais para trás, na época dos meus pais, que tinha bossa nova, essas coisas. Então, imperava muito na nossa época. E a gente, na minha época, poucos sabiam inglês, né? Poucos sabiam inglês. Eu gostava mais da música, efetivamente, eu não sabia o que estava dentro
acabando aí, né? Verdade. Inclusive eu lembro de uma vez que eu ia muito no baile ali no Guadalupe. Quem conhece aquele Guadalupe, acho que é o Guadalupe Country, fica Brasil. ali Na Brasil. na Avenida Brasil. Eu ia lá nas noites de domingo, lá para os bailes. Aí chegava na hora da música lenta, aquela luz negra, né? E a gente então tirava para dançar. E uma vez a gente estava dançando lá, o Alex, ouve essa. Olha a nossa ignorância, meu irmão. E estava tocando uma música de Lionel Richie. Fez muito sucesso nas rádios. E a gente dançando. O título da música é Jesus is Love. Jesus é o amor. A gente estava dançando um hino. Pega esse hino, pega essa música do Lionel Richie. Então a gente estava achando que era uma música romântica. E estava falando de Jesus ali. É incrível isso, né? Então, se a gente volta, se a gente entra e fica se alimentando ainda dessas músicas, se a gente vem para a igreja e começa a ver filmes que não trazem nenhum elevo espiritual para a nossa vida, a gente assiste filmes violentos, filmes, como eu posso dizer, pornográficos, de uma certa forma, né? Nas minhas pregações antigas eu dizia assim: quem é que aqui autorizaria que um casal entrasse na sua casa e na sala desse um beijo na boca? Alguém aqui autorizaria isso? Todo mundo balançando a cabeça. Não deixaria não. Mas vocês deixam isso através dos filmes. Então o inimigo, ele sabe dos nossos 5 sentidos e sabe que para continuar alimentando a natureza má, tudo que a gente vê e tudo que a gente ouve, principalmente, vai direto para o nosso cérebro e interfere em todo o nosso comportamento. Todo o nosso comportamento. A música, por exemplo, ela é tão poderosa que ela cria os seus grupos. O pagodeiro gosta de música heavy metal? Não. E vice-versa também não. Não é isso? Verdade. Aqueles que gostam daquela música bossa nova, vai gostar de samba? A música eu gosto, mas só quem é eclético. Mas geralmente não, e eles formam seus grupos. Tanto é que eu estava vendo ontem um vídeo antigo, no TikTok, ele passa rapidinho, aquele Carlinhos Brau foi participar do Rock in Rio que teve ali, quando ele era mais novo. Rapaz, jogaram, lembra disso? Só faltaram jogar a lata de lixo em cima dele. Ele estava no lugar errado, para pessoas e cantando para pessoas erradas. Então você vê o poder que a música tem. Isso, e o inimigo sabe disso, irmãos. Olha, existem músicas que preparam a pessoa para o suicídio. O inimigo sabe disso. Por isso que nós precisamos nos calçar de tudo aquilo que fala de quem? De Cristo, do nosso Senhor. Verdade. E Ney, às vezes as pessoas não têm o senso de guerra, né? De que estamos em guerra. Né? Nós estamos em guerra. Estamos em guerra. Vocês não sabem o que é uma pessoa sem o Espírito Santo. E já existem pessoas sem o Espírito Santo hoje na Terra. Eu recebi um vídeo que 2 jovens estavam sendo assassinados numa comunidade. Um dos assassinos, um dos algozes, um já estava morto, o outro já estava semi-morto, estava ali. Eu vou falar para poder impactar vocês mesmos. Agora, assim, tem 1 ano que eu recebi esse vídeo. Eu tenho peito para ver isso, né? Mas tem gente que não tem. Ele abre o peito do cara e arranca o coração dele, arranca o coração dele, e o outro do lado ele fala: ainda está batendo o coração. Uma pessoa dessa, eu pergunto a vocês, tem um Espírito de Deus na vida? Não. Não tem. Uma mente dessa já está completamente cauterizada. E eu diria que nem Cristo descendo do céu e falando com ele daria jeito, porque não deu com Judas. Verdade. Entende, irmãos? Então o que eu quero dizer para vocês é que essa guerra entre Cristo e Satanás, ela afetou toda a raça humana e ela está em curso agora. Nesse momento em que nós estamos aqui, pessoas estão sendo assassinadas, pessoas estão perdendo a sua vida e, consequentemente, a sua salvação.
porque a mensagem ainda não chegou a elas. E nós estamos aqui simplesmente para aprender e colocar isso em prática na nossa vida, somente? Não. Nós precisamos fazer o quê? Levar adiante. Olha, eu ouvi uma pregação onde o pregador dizia, olha, faça um pedido, peça a Deus para que Ele coloque alguém na sua vida a cada dia para falar de Jesus. Eu geralmente tenho tido isso, mas eu resolvi fazer. Hoje de manhã e hoje mesmo eu falei de Jesus. Amém. Para uma pessoa. Deus sempre coloca pessoas na nossa vida. Jesus precisa ser mais estudado por nós. Se a gente estudar esse livro, O Desejado de Todas as Nações, vai ajudar muito a gente, muito mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Em Judas, nós lemos lá, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com alegria, e com grande alegria. Mas uma coisa é certa, se nós sairmos de perto de Jesus, nós entramos numa zona de perigo. E a Bíblia diz lá em Atos 4,12, diz assim, olha, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Só na igreja romana existem mais de 365 santos. O inimigo trabalha para tirar o foco de Jesus. Por que o inimigo trabalha para que a raça humana tire o foco de Jesus? Hoje Jesus é até odiado por algumas pessoas. Sim. E acham até que ele não existiu. Entendeu? Verdade. Agora, por que o inimigo hoje está com o foco, tirando o foco de Jesus? Vocês pararam para pensar nisso? Enquanto o inimigo puder manter a maior parte da raça humana, e muitos de nós aqui, como eu posso dizer, absortos a tudo que está acontecendo, não se alimentando todo dia espiritualmente, através da leitura e daquilo que nós vemos e ouvimos, sabe o que ele está fazendo? Ele está mantendo essas pessoas na ignorância para passar o tempo de salvação. A porta da graça não vai se fechar. Quanto mais ele puder manter essas pessoas em religiões falsas, ou na sua vida cotidiana e medíocre, ele vai fazer. Ele usa os meios de comunicação para isso. Você vê, você abre hoje a televisão aberta, é só lixo que você vê. Lixo. Não tem nada de bom ali. Graças a Deus que Ele levantou os streaming da vida, porque existem ali, hoje você escolhe o programa que você quer ver, aquilo que vai ser benéfico para você. Eu busco a história da Bíblia, eu ouço muito o Rodrigo Silva, e isso vai te trazendo conhecimento, e quanto mais você conhece, mais alicerçado na palavra você fica. Então é muito importante que nós estudemos a respeito disso. O inimigo sabe disso. O inimigo já tem a maior parte da população na mão dele lá fora. O mundo jaz No maligno. a maior parte da população mundial está na mão dele, irmãos. De várias formas. Eles querem tirar, ele quer acertar um de nós aqui. Porque ele sabe que na mão de Deus nós somos uma arma impotenciável. Jesus conta comigo, Jesus conta contigo, para falar para o mundo que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não existe. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Amém. Bem, com séculos de antecipação, a Bíblia profetizou no Antigo Testamento que o nosso Salvador, o Messias, ele nasceria de uma virgem. Em casa, para a gente poder ganhar tempo, aquele relógio está parado, não está? Estou olhando ali. Isaías 7,14 fala sobre isso, e que Jesus nasceria na pequena cidade de Belém. Miqueias 5,2 também fala sobre isso. No Novo Testamento é confirmado quando Jesus nasceu de uma virgem, Maria, e também nasceu na cidade de Belém. Antes da sua encarnação, Jesus sempre existiu com o Pai. Isso está escrito lá em João 17,5, que diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo,
com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o quê? Mundo. E a morte de Jesus, caso o ser humano pecasse, também já estava decidida no céu, antes mesmo que o pecado existisse. 1 Pedro, abramos nossas Bíblias, que vai ser o nosso penúltimo versículo de hoje, diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. 1 Pedro, ok? Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Amém. Mesmo tendo morrido, a ressurreição de Jesus demonstra que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E isso nos dá a certeza da garantia da vida eterna para todos nós. Hebreus 7,25, não precisa abrir, porque senão a gente vai... Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, Jesus fez tudo o que podia fazer por nós e pode fazer muito mais. Amém. À medida que nós nos entregamos a Ele. Escuta o que eu vou dizer. Pentecostes desceu para um monte de gente que estava reunido num só pensamento, num só desejo. Mas a chuva serôdia não vai ser assim. A chuva serôdia vai descer somente no coração e na vida daqueles que se entregam totalmente para Cristo. E eu quero dizer que viver totalmente para Cristo é mais ou menos assim. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Mas hoje e amanhã eu estarei com Cristo. Amém. Viver com Cristo, respirar Cristo. Porque o pastor Bolhão falou uma coisa muito interessante. Eu já preguei isso lá no Bento Ribeiro. Quando você está com Cristo, você não peca. Quando você se afasta dele, você peca. Então, por isso que ele diz: orai sem cessar, constantemente conversando com ele. Entregue a agenda da sua vida na mão dele, a cada manhã, porque o que se renova a cada manhã? É verdade, as misericórdias do Senhor. A misericórdia de Deus. Nós vivemos num mundo pecaminoso, e esse mundo está tão dominado pelo pecado, que Deus vai destruir ele completamente. Amém. Completamente. E vai refazer esse mundo para que nós vivamos aqui eternamente. Amém. Então, a cada momento em que a gente se distrai com o mundo, a gente desconstrói na nossa vida espiritual tudo aquilo que Jesus fez por nós. Verdade. E cada vez que a gente vai fazendo isso, ainda que seja pequenas gotas, a gente vai se afastando de Deus. Porque o diabo, ele não quer destruir você de uma hora para outra. Ele quer fazer isso a conta-gotas. E mais, irmãos, o diabo não quer 100% da nossa vida. Ele só quer 1%, porque sabe que com 99% a gente não vai entrar no céu. E com Cristo é tudo ou nada. Ou nada. Então, se você não fez isso, faça a partir de hoje. Amém. Vive a vida aqui. Você precisa comer, precisa beber. Você vai para o seu trabalho, mas sempre pensando que nós somos peregrinos nesse mundo. Sabe o que é ser peregrino nesse mundo? Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos de passagem aqui. Esse mundo não é mais meu. Esse mundo não é mais meu. Amém. E aqueles amigos que eu tinha no passado, antes de conhecer a Cristo, se eles não querem mais o meu convívio, esses amigos não são meus amigos. Fica para trás. Entendeu? Por isso que lá em Salmos 1, o que diz? Vamos abrir lá em Salmos 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho Salmos dos 1, já que a gente está vendo o livro de Salmos, diretor não briga comigo, não.
Mas vamos encerrar lendo o Salmo 1. E aí a gente termina. Salmos 1 diz assim. Pega o microfone. Som. O que é bem-aventurado, irmãos? Isso é. Então, feliz o homem que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. E nem se detém no caminho de quem? Dos pecadores. E nem se assenta na roda de quem? Dos escarnecedores. Então aqui, olha, aqui está bem claro para a gente. Se a gente quer viver bem e feliz, a gente não pode ter amizade com quem não ama Jesus. Eu estou falando amizade mesmo. Se essa pessoa não fala bem de Cristo, se ela não gosta nem de ouvir dele, para que vai continuar com ele? Uma coisa é certa, se você não tiver força para influenciar, você vai ser influenciado. Porque o mundo é assim, um influencia o outro. Continuemos. Antes, o prazer do bem-aventurado está onde? Na lei do Senhor. Você conhece a lei de Deus? Você estuda sobre ela? Qual a importância que ela tem na sua vida? Qual a profundidade que a lei de Deus tem? Você sabia que o livre-arbítrio tem como limite os 10 mandamentos? Passou do limite dos 10 mandamentos, você se torna pecador. E o pecador sabe como é visto por Deus? Como rebelde. Aquele que peca e insiste no pecado é visto por Deus como o próprio Satanás. Por que Satanás foi expulso do céu? Porque ele transgrediu uma lei, não é isso? E qual lei que ele transgrediu? A lei que rege os anjos. Não é a mesma lei que rege os seres humanos. Ele transgrediu a lei que rege os anjos. E tudo é regido por lei. Imagina se o Sol se aproxima do nosso planeta 20 quilômetros. Ou se a Lua retrocede do nosso planeta 20 quilômetros. Ela está no ponto exato. Tudo está perfeito. Continuando. O bem-aventurado, verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não se murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então imagina a árvore, perto de quê? De uma correnteza de água. O que essa árvore tem? Como é que ela se mantém tão viçosa e tão bonita e dá bons frutos? Porque ela faz o quê? A raiz, ela vai se aprofundando e vai buscar onde? Aonde? Na água. A água. E o que representa essa água? O nosso Senhor Jesus, que é a nossa fonte de vida. Então o prazer do verdadeiro seguidor de Cristo está em quê? Buscar Cristo como seu amigo, como seu Deus, como seu tudo. Confessar a Ele todas as coisas. E eu costumo dizer o seguinte, eu estou fazendo uma outra pregação incrível, né? Uma coisa, eu tenho certeza que de 10 pacientes que vão ao psicólogo, 9 não contam tudo que fazem e que pensam, por vergonha. Verdade. Existem pensamentos hediondos que nós temos, que a gente não confessa, nem abrindo a boca para o espelho. Mas ele está dentro de nós. Mas com Cristo você pode confessar. Amém. E não precisa abrir a boca não. É só você pensar, Senhor, se eu pudesse, eu matava o presidente do Brasil. Eu estou dando assim, só estou dando um exemplo. Sei. Entendeu? Se eu pudesse, eu matava o presidente do Brasil. Ou se eu pudesse, eu matava o meu vizinho. Eu tenho ódio de fulano. E vai por aí fora. Só estou dando assim só Um exemplo. Mas vai se descer mais, eu sou até expulso da igreja. Verdade. Mas nós somos tão pecadores que os nossos pensamentos às vezes nos levam a uma profundidade tão grande. E lá no Salmo 139, nos primeiros capítulos, nos primeiros versos, ali Deus, a gente se conhece, mas Deus conhece muito mais, porque Ele diz que Ele sonda os nossos antes mesmo que nós venhamos. Então, olha o que a gente é, um poço de pecado. Continuando aqui, irmãos. Aí ele muda. Aí, aqui ele mostra o porquê que a gente não tem que se associar com pessoas que não amam a Deus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dissipa. Por isso, os perversos
Não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não vão estar lá. Amém. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele conhece cada um de nós. Amém. Ele sabe qual vai ser o nosso fim. E só Jesus sabe qual de nós seremos salvos ou nos perderemos. Queira Deus que todos nós que estamos aqui nos salvemos. Assim seja. Para isso nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual, Amém. o nosso lado espiritual. Alimentar o Espírito de Cristo na nossa vida. Obrigado. Amém. Por ter passado um pouco do tempo hoje. Nada. Maravilhoso Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Verdade, Senhor. Sabemos que somos pó e ao pó retornaremos. Verdade. Nós cremos, Senhor, na Tua misericórdia e no Teu amor infinito. Amém. E temos a certeza de que se nós tivermos Jesus Cristo na nossa vida de verdade, ainda que viremos pó, na manhã da ressurreição, pelo poder da Tua palavra, nós ressurgiremos, Senhor. Assim seja, Pai querido. Teremos o nosso corpo glorificado, Amém. seremos perfeitos, como simetricamente Jesus foi perfeito quando esteve na terra e Adão também. Amém. E aí, Senhor, para a eternidade viveremos ao Teu lado. Assim seja, Senhor. Por isso, Senhor Deus, Ajude-nos, Pai. que quando o Teu Santo Espírito tocou em nossos corações, para vencermos a comodidade, a inércia, e sairmos de nossos lares, enfrentando essa chuva, nós não titubeamos. Viemos à Tua casa para ouvir as Tuas músicas, a Tua mensagem musical e a Tua palavra também. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, se tudo que nós ouvimos aqui, nem tudo conseguimos nos lembrar, nos ajude, para que assim como Paulo disse um dia, nos preparemos para dizer também: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim seja, Senhor. Porque nós temos a plena certeza de que se nós atingirmos esse alvo, de falarmos com toda certeza essa frase, ainda que a morte venha, também vamos dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da vida já me está guardada, pois vou receber das mãos do meu Salvador naquele grande e poderoso dia. Amém. Leva-nos em paz para os nossos lares. Leva-nos, Senhor. Faça dos nossos lares um pedaço do céu. Assim Que aqui o inimigo não entre Por e não favor. venha tirar a nossa paz. Por quê? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. E aonde o Filho do Deus Altíssimo está, a hoste do mal sai. Amém. Por Jesus nós te pedimos. Amém.